Paz família, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar iniciando mais uma live com vocês. E a nossa live de hoje está muito boa, uma live diferente, até porque os meus convidados são top, uma galera muito boa, um dos camaradas que me ajudou muito no meu crescimento, no meu desenvolvimento ministerial, no meu crescimento de fé, que é o assunto que nós vamos falar hoje, e o assunto de hoje é polêmico. O assunto de hoje é extremamente polêmico, porque o nosso tema de hoje é fé, verdadeiro ou falso. E aí, pra gente começar, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, que a gente vai bater um papo dinâmico, descontraído. E aí, Natan, seja muito bem-vindo. Rapaz, tudo bem, igreja? Nós queremos que Deus vai fazer grandes coisas nesse momento entre nós, nesse tema que nós estudamos aqui. E é isso, estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Isso aí. É assim mesmo, a gente fica nervoso, meio... daqui a pouco flui. O camarada aqui que, dispensa comentários. PB Hilton, presbitão. Fala comigo, presbítero. A paz do Senhor pro Natan, a paz do Senhor pro Elias, a paz do Senhor pro nosso amado Jonathan, que está aqui nos bastidores, no anonimato, né? Mas é uma pessoa muito importante aqui, que faz com que isso tudo aconteça, né? Abaixo de Deus. E a paz do Senhor para você aí de casa também. Eu creio que Deus ele vai trabalhar nos nossos corações em cima desse tema, fé verdadeira ou falsa, de uma forma tremenda. Onde nós vamos sair daqui entendido, né? Se de fato nós estamos vivendo uma fé verdadeira ou se de fato nós estamos vivendo uma fé falsa. Então eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Eita, já sentiu que o negócio vai ser alto nível, né? Então, pessoal, eu quero já começar essa live aqui sendo bem dinâmico. Eu quero colocar, te liberar o chat aí, pedir para você participar com a gente. Coloca aí no nosso chat o que você acha. O que é uma fé verdadeira? O que é uma fé falsa? Coloca aí no chat, tá? Mas enquanto você vai colocando, eu quero te pedir para fazer algumas coisas que é extremamente importante pra gente, beleza? Essas coisas são alguns passos simples e práticos. O YouTube ele precisa da nossa colaboração para que esse vídeo, essa live alcance muito mais pessoas. Então eu te peço que nesse momento você compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir, dá um joinha na nossa live e, o mais importante de tudo, se inscreve no nosso canal. Se você já é inscrito, não se esquece de dar o like aí no nosso vídeo, porque aí o YouTube entende que é relevante e ele alcança mais pessoas dessa forma, beleza? Então, já se inscreveu, deu like, compartilhou para todo mundo, tá habilitado agora para participar? Brincadeira. Então vamos começar a nossa live. Quero desde já estar orando com vocês. Queria pedir aqui, Natan, ora pra gente iniciar em nome de Jesus. Oremos. Senhor, amado Deus eterno, Pai, muitos dias somos gratos por mais oportunidades que nos concede de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai. Falando da Tua Palavra, falando de Ti, Senhor Jesus, para a edificação do corpo, Pai. Pedir que o Senhor possa direcionar esse assunto, Senhor Jesus, abençoar as pessoas, que nossos corações vão estar receptivos, Pai, para recebermos essa palavra e pormos em prática, Senhor Jesus. Para saber se de fato, Pai, nós estamos vivendo o Evangelho, Pai. E se de fato nós estamos vivendo uma fé verdadeira e genuína em Ti, Pai. Então nos ajuda nesse momento, nos conduz. Só que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos embora. Vamos aquecer as turbinas, vamos avançar. Até porque esse é o nosso propósito, é avançar em qualquer determinado assunto que vier, entendendo que Deus ele vai estar nos dando direcionamento hoje. E queria que você pegasse sua Bíblia aí, celular, se você estiver vendo no celular, queria que você acompanhasse a leitura com a gente. E se você tiver com a sua Bíblia de papel, acompanhe com a gente, por favor, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. A gente vai falar de fé, né? E aí a gente poderia abrir logo o quê? Hebreus 11, 1. Sim. Fé é logo a descrição latente. Porém, a gente vai nesse texto sim, só que antes de ir nesse texto, por assunto que a gente vai tratar, fé verdadeiro ou falso, Hebreus 12, 2 fala um assunto crucial pra gente abordar esse tema. Beleza? A minha tá aberta aqui já. Vamos ver, a galera já tá abrindo aqui. Show de bola, beleza? Eu vou ler aqui a minha tradução. Deixa eu ver aqui a minha tradução. É nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Diz o seguinte, na minha tradução: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Cara, que definição ótima. Continua. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ih, rapaz, isso é bom demais. Pelo contrário, deixa eu ver aqui.
Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ô, glória. Cara, que texto, cara. E isso é fé. Isso aqui é fé. Só que aí, a gente olha para esse texto aqui, entendendo que é um texto de fé, a gente fala assim, peraí, mas não fala de fé. Sim. Fala de fé. Só que não fala de fé teoricamente. Sim. Fala de fé prática. Fala daquilo que é uma prática, um exercício, não só uma teoria. Não é um momento epistemológico, né? Que é... Eu até compartilhei aqui com o Natan, né, de um livro que eu tenho lido, muito bom por sinal, que ele fala justamente desse momento epistemológico que nós estamos vivendo como um todo. Nós, quando eu digo, a sociedade toda. Epistemológico é a teoria do saber, Sim. do buscar, do conhecer, mas não é uma prática. Então hoje nós temos muita teoria do que é, temos muito conhecimento de Sim. como fazer, mas e a prática? Esse texto aqui, quando ele se reporta para nós dessa forma, com os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, cara, isso me arrebenta. Sim. E aí eu quero já abrir aqui para os meus convidados, né? E aí, Natan, compartilha um pouquinho com a gente como é que esse texto alcançou o teu coração, o que ele falou no teu coração. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a Epístola de Hebreus é um que alcança o nosso coração incrível. A gente chega vendo, falando que Deus falou de diversas formas pelos pais, pelos profetas, e nos últimos dias falou pelo Filho. Uhum. Ele vai falando como Jesus, sabe, é superior aos anjos, ele vai descrevendo toda a jornada do povo hebreu, até chegar nesse ponto, que, na minha opinião, é um grande resumo, é a ênfase da mensagem que ele quer trazer, que é olhando para Jesus, falando dessa caminhada de fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele fala sobre continuar seguindo a Jesus, continuar com os olhos fixos nele. Isso que consegue impactar o meu coração. Show de bola. E aí, meu presbítero, compartilha um pouquinho com a gente. Sim, eu lendo esse texto, né, me fez refletir, Elias, me faz refletir muitas coisas, né? Quando você lê Hebreus aqui, você vê aqui que na passagem de Hebreus, o povo passou por muitas perseguições aqui. E um momento de você ter que perseverar nessa fé, né? E alguém disse, certa feita, essa questão de você perseverar na fé, para você aí de casa, eu não me lembro o autor, mas alguém disse certa feita, eu até escrevi aqui, que a fé não é a partir ou acreditar apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Então, alguém disse isso certa feita, é que muitas das vezes a gente falando dessa questão de fé verdadeira ou fé falsa, muitas das vezes a gente usa a fé em cima daquilo que nós enxergamos, É verdade. né, ou vemos. E a palavra de Deus, ela diz o quê? Que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que não se veem. Então, assim, eu tirei muito isso desse texto. A gente olhar ou acreditar, né, perseverar, apesar das consequências. Se tiver acontecendo ou não, eu continuo com a minha fé genuína e verdadeira. A gente fala um pouco mais pra claro, frente. E isso é bom demais. Eu não tinha lido ainda na nova tradução da linguagem de hoje, eu tinha lido na minha NVT, fala que Jesus é o aperfeiçoador. E aqui, cara, ele é quem aperfeiçoa. E aí, né, vocês deram uma colocação enriquecedora demais, né? O Natan compartilhou com a gente que realmente o livro de Hebreus ele vem trazendo toda a definição da superioridade de Jesus sobre todas as coisas e toda a criação de Deus. Os anjos, os homens, até entender que, cara, Jesus é o cara. Ele é o cara. E aí, pô, o senhor colocou de forma... Que aí, enquanto o senhor falava, vinha no meu coração o seguinte, fé não é aquilo que os meus olhos, a luz dos meus olhos alcança. Não é não. Porque aquilo que os meus olhos alcançam é o natural. Fé é a existência do sobrenatural que só é acessível quando eu entendo o que é isso de verdade. É verdade. E não acontece do jeito que eu quero. Porque senão é manipular a vontade de Deus. E aí não é dessa forma. Exatamente. E fé não é isso. A gente aqui foi muito feliz, né? A nossa definição de fé, a gente começa aqui a fazer uma definição de fé.
E a gente já tem o texto básico, que é a definição maior de fé, que a gente relatou aqui, né? Hebreus 11:1. É o firme fundamento. A fé, ela é um fundamento firme. Não é nada novo, não tem nada que vai ser inventado. Não, é o fundamento. Sim. E aí a gente entende, né, que para nós isso é primordial. Para nós, quando eu digo cristãos. Sim. Porque sem fé, cara, não rola. É A gente impossível. não consegue agradar a Deus. Não existe uma vida cristã. Porque Sim. não tem como... É igual eu tava vendo um trechos, né, do filme Entrevista com Deus, quando ele pergunta se um ateu pode agradar a Deus. Sim. E aí a resposta do personagem que faz Deus, ele diz o seguinte: a resposta que eu te dou é a mesma coisa que alguém construir uma casa sem alicerce. E aí ele continua. Ele diz o seguinte: essa pessoa só precisa me pedir para que não venha chuva. Meu Deus. Porque casa sem alicerce, parceiro. É a mesma coisa. Não existe caminhada cristã sem fé. A fé é o que faz com que nós construímos a nossa casa onde? Na rocha. Na rocha. Porque a gente não vê o alicerce mais. Depois que é lançado a construção da casa, Sim. a gente só vê o que está fora, o que é Exato. bonito. Ih, rapaz, isso aqui dá uma Isso. pregação extensa, né? Isso aí, é isso aí. E o engraçado é que aqui eu tô com... A gente, às vezes, quando a gente é convidado para participar da live, para ministrar a live, a gente pensa no tema, né? Hoje eu tô com a oportunidade de ter um camarada que me deu o tema da live de hoje. E aí fica tudo muito mais fácil, né? Mas bom, vamos prosseguir. Já colocou aí o que é fé verdadeira ou falso? Vamos continuando, tá? Se você não colocou, coloca aí. E o que você entende para você? O que é fé? O que vem na sua cabeça? O que vem no seu coração? Qual é a definição Sim. de fé que surge no seu coração quando esse assunto entra em pauta? Porque a gente vai abordar aqui alguns assuntos que vai fazer com que a gente pense um pouquinho sobre o que nós conhecemos a respeito de fé. E aí a gente já definiu aqui. Bom, essa palavrinha que tem 2 letras, mas que tem um potencial gigantesco. E sem dúvidas, cara, o texto de Hebreus 11:1 é o que temos como base do que diz respeito à fé. É aquilo que a gente sabe que existe e é a certeza disso. Não muda, é imutável. Porém, nas nossas palavras, se eu fosse colocar nas minhas palavras, beleza? Eu até escrevi aqui porque, cara, tem muita coisa que vem na cabeça e a gente esquece. Fé pode ser descrita como poder invisível que desenvolvemos ao longo da nossa caminhada cristã e que se desenvolve através do aperfeiçoamento prático. Fé é prática. E aí a gente olha para esse texto de Hebreus 12:2, que diz o seguinte, que são passos, né? A primeira coisa, ter os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Jesus, o autor e consumador. Natan, dá para ter fé sem olhar para Jesus? Não. Não tem como. A fé começa nele e termina nele. Eita. Então, o que você acha? Dá para ter fé sem olhar para Jesus, sem ter Jesus? Não tem como, né? E eu tenho aqui, Elias, né, uma frase também que está girando na mente. Você ter fé, essa fé verdadeira, Natan, Elias, é você acreditar de fato que você não está vendo o chão, mas você vai pisar e Deus vai colocar esse chão para você se sentir em cima dessa rocha. E que muitas das vezes, né, as circunstâncias, depois o Elias pode trazer com mais clareza você, Natan, às vezes pelas circunstâncias, nós deixamos de pisar sem ver, entendendo que se nós pisarmos nós vamos cair. Ou vai acontecer alguma coisa que a gente não consiga se firmar, mas a ideia é essa, a fé verdadeira é você pisar aonde não tem chão, acreditando que Deus vai colocar essa firmeza embaixo dos seus pés para você continuar essa caminhada. Pois, essa cara, é a ideia que eu tenho na mente. Uma passagem falando. clara que fala sobre isso é Mateus 14, né, do 22 ao 36, quando Jesus está andando sobre as águas, Sim. quarta vigília da noite, e Pedro fala, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele vai, começa a andar. Sobre a palavra de Jesus ele sai do barco. Opa. Começa a andar, mas quando vem o vento, o medo vem. Cara. E ele olha para aquela circunstância e ele afunda. Tem noção de como isso é profundo? Isso é muito profundo. Essa colocação que eles fizeram aqui agora tem uma profundidade gigante. O presbítero colocou o entendimento, né, até bem profundo, que é a gente
caminhar aonde a gente não está vendo, mas na certeza de que Deus ele está suprindo a nossa trajetória. E aí o Natan veio com, Mateus 14, que aí, enquanto eles falavam, né, o que o Espírito Santo vinha ministrando no meu coração, para nós já entrarmos aqui no nosso propósito dessa live, é que você se converteu. E aí a gente olha o grande problema das pessoas que se convertem e se afastam da igreja com a facilidade. É porque não abordam esse assunto aqui, fé, com a veracidade e a profundidade que ele tem. O que os irmãos colocaram aqui foi o seguinte, pensa comigo do seguinte ponto, a gente já começou aqui, né, fé verdadeira ou falsa. Sim. A fé verdadeira é justamente dessa forma, me converti, Sim. e aí eu entendo que eu estou no barco. Uhum. Só que Jesus, está acontecendo a tempestade, mas eu estou guardado que o barco é a igreja. Exatamente. Opa, estou aqui. E Jesus vem caminhando diante dos problemas que eu vou ter que enfrentar mesmo já tendo convertido. E a fé, cara, é isso. É que eu ande em meio aos problemas, É verdade. mas não afunde, Não afunde. porque eu tenho um alicerce que é invisível, mas me faz andar sobre as circunstâncias, sobre um diagnóstico não favorável, sobre os nãos, sobre as necessidades que chegam em uma demanda que a gente olha assim e fala, que isso, cara? Eu nem acabei de resolver esse problema, já chegou esse aqui? Sobre uma porta que se fechou, que a gente fala assim, cara, se isso aqui se fechar, eu não sei de onde vai vir recurso. A gente olha e fala assim, Deus, ele tá aqui. E ele não tá aquém diante dessa realidade, ele tá vendo. Exatamente. E é nesse momento que surge de verdade a nossa fé. Sim. Porque Pedro poderia falar assim, não, deixa ele chegar aqui no barco e vamos embora ver o que ele faz. Qual o direcionamento. Não, cara. Fé é você ser ousado e entender que Deus ele tem um caminho já traçado. Eu creio. Não é aquilo que ele quer fazer, mas é aquilo que ele foi chamado para fazer. É diferente. A gente consegue resolver problemas. A gente consegue. Sim. Mas a nossa forma de resolver, ela traz um resultado, uma consequência. Mas a forma de Deus resolver gera fruto, alcança vidas, faz com que o nosso propósito seja alcançado, o propósito de Deus seja alcançado e não carrega peso, cara. A gente não carrega peso. E eu posso dizer para vocês que eu já tive a experiência de trafegar nessas duas vias, né? Novo convertido, Sim. a gente vai naquela tentativa de acertar, a gente fala, caraca, eu tô vendo um monte de problema, eu vou dar tentar acertar desse jeito. Ih, meu irmão, a gente fala, né? Sim. Tomei na cabeça. Sim. Tomei na cabeça. Que bom que eu consegui retornar pro mesmo caminho de onde eu fui, porque, cara, pessoal, não tem como. Sim. Se você tentou fazer alguma coisa, entendendo que ia dar certo e não deu certo, não tenta avançar a partir do seu erro. Sim. Volta, cara. Volta. Sabe por quê? Nós precisamos entender que nós cristãos, nós somos como um balde. Essa definição é boa demais. Como um balde. Uhum. Estamos sempre à beira do poço. Tem horas que a gente vai descer vazio. Mas, cara, o bom de descer vazio é que quando você subir, você sobe como? Cheio. Sim. Se você toda hora estiver descendo achando que está cheio, descer cheio, você não cumpre propósito nenhum, cara. É verdade. Você só ocupa um lugar no espaço. Mas quando você desce vazio, significa que você se esvaziou, cumpriu um propósito, está apto a se encher de novo. Sim. E isso se chama humildade. E Elias, você falando sobre essas questões, né, de se você de casa está entendendo a importância da fé genuína, da fé verdadeira na nossa vida sendo praticada, porque um outro ponto, Elias e Natan, que eu vou abrir com a permissão do Elias e sua, é a questão assim, tem muita gente, Elias, divorciando da fé. Pô, O que seria isso? que isso? Tem muita gente se divorciando da fé de que forma? Se divorciando da fé e casando ou se enrolando com a dúvida. É o que eu vejo muito hoje. É o que me pega muito. Ah, mas, ô Hilton, não podemos ter dúvida? Não, podemos ter dúvida. Mas uma outra frase que eu carrego comigo é assim: você pode ter dúvida, você não pode conviver com a dúvida. Porque conviver com a dúvida é você divorciar da fé, e aí você classifica isso como falta de fé.
Então, quando tem falta de fé, você se divorcia da fé genuína, você casa com a dúvida, que seria uma fé falsa. Eu começo a viver a partir daquilo ali. Será que vai dar certo? Será que meu projeto para você de casa vai dar certo? Começou a faltar a fé porque começou um relacionamento novo com a dúvida. Você entende isso? E aí a gente vem, né? Pô, será que essa liderança que está sendo me proposta é realmente da vontade de Deus? Como é que não vai ser da vontade de Deus? Como que não vai ser? E aí, pô, presbítero, que isso, cara? Que bom que você veio aqui. Bate aqui, bate Mas aqui. é essa questão, porque Pô, Natan, também me envolve muito isso que eu tô falando com vocês. E aí a gente vê, né, que, como você falou, nessa questão do divórcio, eu viajo, né? Minha cabeça já vai logo. A gente entende que quando a gente assume um compromisso, esse compromisso me dá a capacidade de gerar. Meu irmão, meu relacionamento com a fé gera fruto. Meu relacionamento com a dúvida gera desistência. Com certeza, Elias. Eu vou desistir, cara. Eu vou olhar igual eu não vou fazer igual Jesus. Eu não vou aperfeiçoar aquilo que foi dado pelo Pai, entendendo que a cruz eu tenho que carregar diariamente, cara. Exato. É todo dia, eu não posso renunciar. E a minha cruz, ela tem o meu tamanho. A gente às vezes entende a cruz é um pouco errado. É o tema da próxima live, tá? A cruz. Sim, sim. E a gente às vezes entende cruz errado, achando que, pô, minha cruz é o Natan, meu Deus, Verdade, Natan, a rede. Meu Deus, a rede é uma cruz. Não é isso, não. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque o nosso assunto é outro. Sim. Mas isso que você falou é... Que isso, cara? Quando você falou de se divorcia e casa com a dúvida, meu Deus, cara. Porque a gente tem aquilo que já foi proposto e negligencia porque a gente não sabe esperar. E eu costumo dizer, né, eu fui alcançado por uma fala do presbítero Samuel, muito interessante. Cara, isso me marcou. Que Deus, Ele usa o tempo para peneirar a nossa ansiedade. Exato. E, cara, essa peneira que Deus usa é a fé. Deus já prometeu, Ele já falou que vai acontecer. Correto. E nós precisamos da fé não para acreditar que Ele vai dar bênçãos pra gente. Porque nós já somos abençoados. Fé não é isso não é para alcançar bênção. Bênção é consequência de uma caminhada com Deus. Eu entendo dessa forma. Pode ser até que eu esteja equivocado. Não. Mas para mim fé é a certeza de que eu estou firme em algo que Jesus fez, quando eu digo algo, na entrega que Ele fez e que Ele vai voltar para nos buscar porque a nossa morada não é aqui. Exato. Cara, fé para mim é isso. Agora, a gente vai entrando nos viés que a gente olha assim e fala, meu Deus, eu tenho fé, cara, vou comprar aquele carro. Já entrou aí. Eu já fui alcançado por isso, eu falei, cara, será que é isso mesmo? Exatamente. Eu vou conseguir aquela promoção, Exato. Eu tenho fé, eu vou conseguir. Não, cara. Isso daí, se você se dedicar, se você colocar Deus em primeiro lugar, isso é demais coisas. Elas vão ser acrescentadas. É verdade. Elas vão. A Bíblia não mente. Vai ser acrescentado, cara. Sim. Se você colocar Deus em primeiro lugar, vai ser acrescentado. Exatamente. E quando isso é acrescentado, não gera peso. Não gera dúvida. Não gera dúvida. Eu e a Tailine, nós estávamos para comprar uma máquina, né? E já compramos essa máquina. Só que aí, nós oramos e pedimos confirmação ao Senhor. E por 3 vezes o Senhor confirmou. Colocamos as opções, né, em pauta e 3 vezes o Senhor confirmou a opção X. Sim. E o que eu fiz? Eu fui na opção Y, cara. Mudou. Mudei, cara. Mudou. Sabe o que aconteceu? Eu tô arrependido. Sim. Me arrependi de ter cometido esse detalhe. Por quê? Porque a opção X me dava recursos ilimitados. Sim. E agora com a Y eu sou muito limitado. Sim. E eu falo, Senhor. Porque fé é a certeza de que eu tô falando com alguém que tá me ouvindo, que vai me direcionar de uma forma certa, cara. Sim. Isso é fé. É verdade. Verdadeira. 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 É. Mas vamos continuar. Eu gosto de falar muito. Se deixar, eu vou falar pra caramba. Natan, compartilha um pouquinho com a... Até gritei, né? Desculpa se eu gritei. Vai no automático, desculpa. Voz de trovão. O Jonathan aqui já até... Voz de trovão. Nosso contra-rega de milhões. Natan, queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente aí, cara. Pra você, o que vem na sua mente assim? Qual o propósito da fé, meu irmão? Compartilha um pouquinho com a gente. Bom, vejo que a fé tem esse propósito de agradar a Deus, de seguir a nossa base, o nosso fundamento. Ou seja, é aquilo que vai nortear a nossa caminhada, a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele e de perseverar até o fim nisso. Show de bola. Então, compartilha um pouquinho com a gente. O que você acha? Então, eu acho que
o propósito da fé, né, é cumprir, de fato, aquilo que não existe. Ou seja, como o texto, nós lemos o texto, né, Natan? E a fé, ela é algo que você está esperando. Então, um dos propósitos da fé é ela cumprir aquilo que você espera, que você não vê, que você não enxerga. E o texto aqui, né, eu estava lendo, ele nos arremete também a nós sermos imitadores de Cristo. Sim. Né? E eu fico pensando aqui, né? Imagine Jesus quando foi levado ali, estou entrando num campo, você pode melhorar isso se quiser, mestre Elias. Imagine Jesus indo para o deserto ali, né? E em algum momento ali, eu volto a falar sobre isso porque isso fica muito dentro de mim. Em algum momento Jesus duvidasse da palavra. Né? Quando o diabo ele começou a tentar Jesus ali. Se faltasse a fé naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos tentados a todo tempo a desistir dessa fé. Nós somos minados, né? Dia após dia, ou bombardeados de todos os lados para que essa fé ela seja desconstruída de dentro de nós. Aí você imagina se naquele momento de escassez, porque como eu li aqui, né, não é pelo que nós estamos vendo que vamos exercer ou praticar a fé, mas é pelo aquilo que nós não estamos vendo. Imagine se Jesus naquele momento, covardia, né, pegar Jesus como exemplo para colocar diante de nós, mas era 100% homem também. E naquele momento ali sentiu fome. O nosso modelo. Sentiu uma série de situações ali. Mexeu com os 3 pontos, né, da vida do homem. O emocional, mexeu com muita coisa ali, físico. Então, nós podemos dizer, se naquele momento faltasse fé para Jesus, Jesus desse ouvido naquele momento. Então eu acredito assim, a fé, a importância da fé é para esses momentos. Quando você entra num momento de escassez, de falar assim, tudo está dizendo ao contrário. A maré é forte contra. Se você remar, não vai dar certo. É um momento crítico. Leproso, saiu do leprosário, Jesus descia do monte e agora as pessoas dizendo, tu vai sair daqui, tu vai ser apedrejado, porque o leproso... Mas ele falou, não, eu acredito que se eu chegar perto daquele homem, a minha fé me diz que eu vou ser curado. E quando ele se aproximou de Jesus, o que aconteceu? Cura. Ele foi curado. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Então, acho que a fé, eu peguei, não sei se vocês entenderam, ela serve para esses propósitos. Sim, claro. Para concluir coisas que nós não conseguimos. Isso eu fui muito feliz, né? Porque a gente entra já na questão que é muito importante, que fé verdadeira justamente é isso. É entender que a fé, ela é a experiência mais latente que nós vamos conviver constantemente e diariamente. Acordou? Cara, você já está vivendo em fé. Porque a gente poderia morrer dormindo. Deus ele foi tão perfeito, né? Ou o Big Bang, só que não. Big Bang, ou a evolução dos macacos, também não. A gente não tem problema de falar disso não, tá? Não é polêmica, mas a gente não crê nesses negócios. E é o que a Bíblia diz. Nós poderíamos morrer dormindo, mas os nossos órgãos, o nosso cérebro, tudo continua funcionando. Deus é muito perfeito nisso. E aí nós vemos que a fé verdadeira é justamente o que o senhor apontou. É entendendo que Jesus, ele dá sequência naquilo que Deus já determinou para que nós pudéssemos viver. Olha que fantástico. Fé é pra gente olhar para Jesus todo dia e falar assim, cara, eu não vou me envergonhar de carregar o que eu estou carregando não. Exatamente. Porque lá no final eu vou trocar. Depois que eu morrer, vai ter uma troca. Exato. Eu vou receber a minha entrada e já tá chegando, tá, pessoal? Profetiza em nome de Jesus, mas é bíblico isso. Já a gente vai sair daqui desse negócio que, meu Deus, não tá bom não. Mas isso colocou um ponto interessante, né? Que a gente fala, o momento crítico da nossa fé é quando ela é aperfeiçoada, como diz o texto, que nós precisamos olhar para Cristo. É no momento em que nós estamos na crise, olhando assim, falta tudo, meu Deus, onde vai vir recurso, de onde vai vir, e Deus ele sempre tem uma palavra. Sempre tem uma palavra. Sim. O que não nos faz errar e que não nos deixa olhar para qualquer outro lado, desviar o nosso foco de não olhar para Cristo, é se nós estivermos fixos na palavra, cara.
Deus continua falando principalmente pela palavra. Deus vai falar através da voz audível? Vai falar. Ele quer falar assim, ele fala assim, eu creio. Mas ele fala primeiro, cara, pela palavra. É porque se não fosse assim, ela não estaria aqui com a gente hoje. Sim. Então, cultivo da nossa fé, fé verdadeira. Ouça a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Sim. Não tem fé, existe fé se não for ouvindo a palavra de Deus. E agora eu tô com o hábito de não só ler na mente, né? Olhando assim, passando. Não. Ler em voz alta, Sim. declarando a palavra, porque se torna vida para mim. E como eu tenho sido edificado, principalmente com a leitura. E fala nisso, calma aí rapidinho. 2 segundos. Como é que tá a sua leitura? Já estamos já no livro de Juízes. E aí, meu irmão? Vamos avançar. Quero te dizer o seguinte. Retiro de Carnaval veio e eu dei uma atrasada na minha leitura. Tava lá com os meninos, 5 dias. Eu falei, rapaz, 5 dias os capítulos voaram. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus, tem que botar em dia. O que eu fiz? Eu te aconselho a fazer. Se você não está acompanhando, vamos começar a partir de hoje e depois você vem alinhando aquilo que está para trás, para você não, eu vou alinhar lá de trás, não comecei, não faz isso. Começa hoje e vem alinhando. Voltamos no nosso temas aqui, beleza? Sim, fé é pra gente entender, é igual o presbítero falou, um momento crítico, né? Eu olho para os seguintes aspectos, né, cara? Uma mãe, quando ela vê o seu filho se desviar da fé, andar por caminhos tortuosos, se desviar, se perder, e ela fala, cara, eu tenho fé de que Deus vai trazer meu filho de volta. Sim. Eu não tenho dúvida. Eu também creio que Deus quer trazer ele de volta. E muito. Sim. Só que nós precisamos nos posicionar. É verdade. Existe um posicionamento diferenciado para quem vive em fé. Uhum. É igual, poxa, eu creio que Deus, ele tá me direcionando e tá me preparando para o ministério. Sim. Eu creio. Mas existe um posicionamento para isso. Eu creio que Deus está me capacitando para uma liderança, eu também creio. Mas existe um posicionamento para isso. Para viver em fé, exige de nós um posicionamento diferenciado. Exato. Não dá para viver com uma vida de... Como é que o senhor falou? De divórcio. Divorciado da fé. Tendo a dúvida como um relacionamento perpétuo. Onde poxa, caramba, será que é isso mesmo para mim que Deus quer? Será que... Mas, poxa, eu já esperei tanto e não aconteceu. O que você esperou e não aconteceu, você tem que peneirar para saber se realmente era da vontade de Deus. Um ponto que tu entrou aí, Elias, se eu deixar eu dar uma fala... Pô, deixar não, você deve. Na realidade, Natan, e Elias, e você aí de casa aí, que eu creio que está sendo alcançado por essa palavra maravilhosa que Deus colocou no coração do nosso bispo Elias. Na realidade, irmãos, muitas das vezes nós nos frustramos, Elias, é exatamente por isso, porque não entendemos a fé com a vontade de Deus. O que seria isso que eu quero falar aqui para nós aqui nessa noite? É que a realidade é assim, nós oramos pedindo a Deus o exemplo para que cure alguém, um ente querido, e muitas das vezes aquilo não acontece, porque a fé, ela não está no eu orar, eu me ajoelhar e orar. A fé está naquilo que Deus quer fazer, Exato. Na vontade de Deus. Por exemplo, que a gente tem personagens, você pega a vida de Jó. Você pega Jó. Uhum. Jó começou a sofrer. Deus poderia parar aquilo tudo? Poderia. Mas lá no final, foi aonde Jó orou, que Deus cessou. A Bíblia diz que ele mudou o cativeiro. Uhum. Então, existem processos na nossa vida. E tudo vai partir da vontade de Deus, do posicionamento nosso com Deus. Exatamente. Tudo vai partir daí. Eu peguei isso porque eu achei interessante o que você falou. Pô. Então, muitas das vezes, você de casa, não se frustre, porque às vezes nós estamos ali orando, ajoelhado, achando que a fé está sendo executada ali. Mas não é. Está sendo ligada lá em cima. Aquilo que ligares na terra, será ligado. Exatamente. Entendeu? E dentro disso, né, nós vemos que quando Deus não muda as circunstâncias, Ele pode fazer algo que é até melhor para nós mesmos, que é nos mudar em meio às circunstâncias. Cara, isso forte, é fantástico. Isso é fantástico, porque aí a gente acaba entendendo que olha e fala assim, cara, que bom que Deus fez isso. E aí você não vai fazer igual eu fiz, né? Pedir confirmação a Deus, Deus te confirma e tu faz a coisa totalmente ao contrário. Faz o contrário. Que bom que era só um objeto, não tem importância.
Mas tem coisas que a gente não consegue voltar atrás. É. Eu consigo comprar outra. Tendo dinheiro, eu consigo comprar outra. Mas tem coisas que a gente não consegue comprar. Sim. Tem coisas que não muda. Tem coisas que tem consequência eterna. Tem coisas que nós precisamos, de fato e verdade, deixar Deus guiar os nossos passos. Aí eu tenho o exemplo também de Abraão, né? Sim, sim. Sai da tua casa, cara. Sai da tua parentela. E nós estamos lendo, acabamos de ler o Pentateuco, e a gente viu que Deus, ele deu a fala a respeito da família de Abraão. Era uma família idólatra, cara. Sai. Pedi para ele, falei para eles saírem, ele saiu, obedeceu. Sem fé, obediência à vontade de Deus e à voz de Deus é consequência, cara, de ter uma de fé. Não dá pra gente viver a nossa vida e falando assim, não, peraí, Deus tá falando aqui, cara, olhar pra Jesus. Ele é o aperfeiçoador. Não dá pra eu olhar pro meu objetivo e olhar assim e falar assim, cara, uma casa, e falar assim, eu tenho fé, e não acontece. Sim. Não é assim. Ou então, se acontecer, eu falo assim, legal. Só que quando aconteceu, sabe o que aconteceu também com a minha fé? Morreu. Porque a minha fé era um objeto. Exato. E não é isso que Deus quer. A nossa fé é em uma eternidade, é o que o senhor falou. A nossa fé é em uma eternidade. É uma fonte infinita de possibilidades e de coisas que, ao acessar essa fonte, tudo perde o sentido, cara. Exato. Ao olhar para Jesus, a gente fala assim, cara, minha dor é essa daqui? E eu olho pro meu irmão passando por um momento de perrengue, que a gente tem vivido um momento assim meio conturbado, né? Meio de tensão pós-guerra. A gente olha e fala assim, cara, tem gente vivendo coisas que eu não tô vivendo e eu tô reclamando de quê? Eu tenho tudo que eu quero. Fala, Natan. E é aquela questão, né? Tudo que nós focamos cresce. Se você focar nos seus problemas, eles podem ser pequenos até. Pô, Natan. Mas se você foca neles, eles vão crescer de uma forma que você não vai conseguir ver Jesus. Mas quando você foca em Jesus, você vai ver que Jesus é muito maior do que os seus problemas. Dá um exemplo, dá um exemplo. Vem na minha cabeça, eu não vou dar dica não. Dá um exemplo. Vai, fala aí. Posso? Pode. O que vem na sua cabeça? Davi e Golias, cara. Nem fala. O povo de Israel olhava pro problema, olhava e falava, cara, o problema é muito grande. Focou no problema. 7 quilos só de ponta de lança, meu irmão. Como é que vai dar ruim? Só que quando chega um camarada que tá municiado de fé, meu irmão, nada abala, tá firmado, meu irmão, ele não olha pro problema. Ele olha como uma solução, meu irmão. Um trampolim para uma realização que Deus vai fazer. É justamente dessa forma. Sem fé ou com a fé falsa, a gente vai olhar para uma coisa pequena e vai enxergar para uma pedra e vai enxergar uma montanha. Exatamente. Você Mas considera tudo que Deus já fez na sua vida. Cara, olha isso. E aí é o que Jesus diz, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai falar para a montanha, sai daqui e vai para lá. Exatamente. Agora, quando a gente não tem fé, a gente olha para um caroço de mostarda e enxerga uma montanha e fala assim, não dá para passar por ele. Mas é tão pequeno, é pequeno. Família, o que está te impedindo de exercitar essa fé? Qual é o foco que os seus olhos têm alcançado? O que tem sido fé verdadeira para você? O que tem sido fé? O que essa palavra de 2 letras que tem um peso gigantesco que a gente não vê, não toca, a gente vê até escrito assim, né? Cordãozinho fé, mas não é aquilo não, tá? Exato. Como tem chegado no seu coração? Como tem entrado na sua casa? Como tem sido na sua vida? Como tem alcançado o seu ministério? Como tem alcançado o seu dia a dia, o seu devocional? Será que isso se tornou mecânico? Será que se tornou um objeto de automático, um piloto automático? Fé não é isso não. Não é. Não é isso não. É algo muito mais profundo, muito mais intenso. É entender que todos os dias que a gente acorda tem algo diferente, novo pra gente viver. A gente frutificar. Exato. A gente abençoar outras pessoas. Isso é fé. E por que a gente não vê milagres acontecendo? Por que a gente só ouve falar? Por que a gente não vê? O Natan até falando aqui. Exato. Nunca vi o braço crescer só pelo YouTube. Eu nem pelo YouTube vi, mas sou curioso demais. É verdade. Eu já vi diversas pessoas falar, braço vai crescer, que não sei o quê. Nunca vi isso acontecer. Mas quando fala assim, se tu orar, acontece? Eu já peço experiências a Deus de falar assim, vambora, que eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não. Me coloco na posição errada se eu achar que quem faz sou eu.
Porque nós somos nós quem fazemos. É o Senhor quem faz através de nós. Então, pessoal, nosso assunto tá muito bom, mas a nossa live de hoje ela é um pouquinho curtinha, mas eu creio que tá dando para você entender. Sim. E peraí, pessoal, eu não tô vendo você compartilhar aqui o que é fé verdadeira ou falsa. Vamos lá, compartilha aqui, gente. Participa com a gente. Tá sendo bênção. Mas eu queria... Natan, só pra gente poder estar se encaminhando pros encerramentos aqui, meu irmão. Compartilha pra gente aí, cara, um pouquinho sobre a respeito de cultivar essa fé. Como é que a gente pode fazer pra ter uma fé inabalável. Ter uma fé que realmente frutifica. Aquela fé que Deus olha assim e fala, é isso aí. É desse jeito. Bom, é entender que a fé pode crescer, né? Esse cultivar é exatamente isso. Você cultiva como você está com os olhos fixos em Jesus. Por meio de um relacionamento diário com Ele, leitura da palavra, oração. Essas coisas vão se fortalecendo e ganhando vida em você. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai falar que todos nós com rostos descobertos... Isso é muito forte. Vou até abrir aqui. Rapidão. Chegou rápido aqui. Tá. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É disso, de estar olhando para Ele, você vai sendo transformado, sua fé vai crescendo. E quando você vê, você chega num nível que sim, os problemas não vão sumir, sim, nós vamos ter aflições, mas você vai estar olhando para Jesus. Isso faz a diferença, porque Ele vai ser o seu norte. Show de bola. É isso. É muito forte. Então, compartilha aí com a gente aí, pra gente poder estar no finalmente. Eu quero achar aqui, Mateus, deixa eu ver se é 6,6, vamos abrir aí. Eu tava aqui pedindo ajuda aos universitários, acho que é isso mesmo. Aonde Jesus fala que nós temos que ir pro nosso quarto, né? Opa, orar. Isso aí. Tu, porém, achei aqui, é o 6,6. 6,6. Então, você falou de cultivar. Jesus nos ensina a cultivar a fé. Esse é o jardim de Deus. Jesus nos ensina a cultivar. Gostei dela. Guardei. Anota aí. Anota aí. Anota por isso que eu trouxe, porque quando você falou de cultivar, minha mente, né? Jesus nos ensina a cultivar essa fé, a oração em si. Ele diz assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então eu acho não, que achar é dúvida, né? Eu falei que a gente não podemos viver na dúvida. Eu penso que cultivar a fé é isso. É quando você, o Natan falou aqui, quando você busca a leitura bíblica, quando você está se aproximando de Deus diariamente, isso você está cultivando a fé, porque você está se enchendo daquilo que a Bíblia manda, ou nos ordena a fazer, a buscar as coisas do alto. E Jesus aqui, com muita clareza, ele nos ensina a cultivar a fé, a oração. Ele manda nós irmos ao nosso quarto. E aí eu queria, Elias, para os cidadãos de casa, cidadã, né, dizer para eles assim, e aí, de que forma nós temos cultivado essa fé? Nós temos encontrado esse lugarzinho, esse ambiente a qual nós verdadeiramente cultivamos essa fé genuína através da oração e pedindo a Deus ali. Porque ele diz que pedi e dá-se-vos-á, né? Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Então essas ações aí, se você está fazendo, está cultivando dessa forma, eu tenho certeza de que aquilo que você está esperando, ou do que nós estamos esperando, pode ter certeza que já vai bater na tua porta. Em nome de Jesus. Então, pra gente fechar, eu quero dar dois toques aqui pra você a respeito de fé. Na verdade, 3, né? A gente falou aqui a respeito de cultivo, né? E o presbítero botou aqui uma definição, cara, o jardim de Deus é no nosso quarto. E aí a gente vê, né, que Paulo, ele manda uma pancada também violenta. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ô, glória! Dá glória, Natan! E pessoal, família, não deixe a sua fé morrer. Sim. Cultive a sua fé. Existem coisas a serem alcançadas que só vão ser alcançadas por meio da fé. 3 coisas rapidinhas para você guardar no seu coração. Alimentar-se da palavra. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Entregue o controle para Deus. Jesus é o nosso líder e aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus 12:2. Tenha uma vida de oração. Jesus é aquele camarada que sem ele nós não podemos... Camarada, me perdoa, Senhor.
Mas a gente fala assim com título de intimidade, né? Como se a gente tá falando com um amigo. Mas é Ele que nos dá a garantia de que tudo que pedimos no nome dEle, o Senhor nosso Pai nos concede. João 15:7. Então, família, eu creio que Deus ele tá falando poderosamente ao seu coração, mas eu não tô vendo o seu comentário aqui embaixo. Não tô vendo. Comenta aí, compartilha. Já deu like? Eu creio que Deus falou profundamente ao seu coração. O Espírito Santo, ele é lindo, perfeito, porque eu amo demais o Espírito Santo, porque enquanto a gente fala de um assunto, ele vai transmitindo no nosso coração aquilo que a gente precisa ouvir. Eu creio que ele está falando no teu coração aquilo que você precisa ouvir. Eu quero te dizer algo importantíssimo. Não negligencie isso que ele está falando contigo, porque é isso que você precisa para dar um up na sua vida. Um salto de crescimento que você não tem nem ideia de como vai ser edificante para a sua vida. Ei, deixa um pouquinho as distrações de lado. Deixa um pouquinho os momentos que são bons de lado. Porque o que nos rouba da presença de Deus não é coisa ruim não, tá? É coisa boa. Então, deixa um pouquinho de lado o que é bom para experimentar o melhor. Fé, verdadeira ou falsa? Você que decide. Mas a gente crê que Deus já tem uma definição pra gente. Que Deus possa te abençoar poderosamente, no nome de Jesus. Natan, se despede aí da família. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Espero que com certeza tenha abençoado você e que você possa pôr em prática essa fé, esse olhar fixo em Jesus. Amém. Meu presbitão? Glória a Deus. Foi um alto desafio para mim estar com esses homens aqui altamente capacitados, tá? Homens que buscam evoluir a todo tempo. E um prazer muito grande estar com você aí de casa, que eu creio que essa palavra ela já alcançou o seu coração e pela fé, querido, você vai contemplar aquilo que você ainda não contemplou. Amém? Amém. Quero estar orando com você. Feche seus olhos. Pedir para o presbítero para estar orando para a gente encerrar. Senhor amado Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nessa noite, por tudo, Senhor, que Tu tem feito, por tudo que Tu há de fazer, Pai, e por tudo que Tu estás fazendo no nosso meio. Porque independente, Pai, de qualquer circunstância, Senhor, nós não perdemos a nossa fé em Ti, Senhor. Verdade. Nós estamos, ó Pai, ligados em Ti, Pai, como a Tua palavra diz, ó Pai. Estamos, ó Pai, entranhados em Ti, Senhor, porque Tu és a única fonte de vida, ó Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Entendendo, Pai, que tudo que foi falado, Senhor, tudo que foi proposto aqui através dessa live, nós cremos, ó Pai, por via, Senhor, desses meios de comunicações que nós estamos, ó Pai, vai alcançar os lares, vai alcançar as famílias, Senhor, seja de perto, seja de longe, ó Pai, nós cremos que a Tua palavra, Senhor, já está indo de encontro a essas pessoas que estão com a fé minada, Senhor, que estão com a fé, Pai, abalada, Senhor, que estão na dúvida nesse momento, Pai, através dessa live, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, eles irão ser restaurados, Senhor, e a dúvida irá bater em retirada dos corações de cada um dessas pessoas que ouviram essa live, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, que Deus abençoe vocês poderosamente. Uma noite abençoada. Amamos vocês e que bom que você esteve aqui com a gente. Fiquem na paz. Deus abençoe.